Comentando esta parábola do semeador, São João Crisóstomo diz que essa semente é lançada em várias espécies de terrenos, para mostrar que a palavra de Deus, ela se destina a todos os homens, ricos e pobres, pequenos, grandes, sábios, ignorantes, em diversos homens e a diversas culturas. E essa palavra vem e transforma. Por isso ela é para todos. Por outro lado, continua o mesmo bispo, São João Crisóstomo, um santo padre. Cristo quer mostrar também que nós não devemos nos decepcionar. Se nós nos propomos a alguma coisa de bem e não ocorre como nós queremos, o importante é termos reta intenção em tudo, porque assim como na parábola do semeador, nem todos acolheram a palavra, ou se acolheram, ela não deu fruto, assim também na nossa vida de apostolado e na nossa vida espiritual, nós fazemos muitos propósitos e nem sempre ocorre como nós esperamos. Porém, não devemos desistir como o semeador não desistiu até que a semente caiu em boa terra. Vejamos em primeiro lugar quem é esse semeador. Depois, que semente é esta, nesta parábola, e que terrenos e frutos são esses que Deus busca em cada um de nós. O semeador é, em primeiro lugar, Deus. Em toda a história humana, vai se mostrando aos homens em busca de diálogo conosco para estabelecer com cada um de nós comunhão. A diferença principal que há entre a nossa religião e as outras é que a nossa religião é uma religião revelada. Deus é quem toma a iniciativa de estabelecer com o homem a comunhão. Enquanto nas outras religiões são frutos de ideias, de supostas visões de seus fundadores ou de elementos culturais que foram sendo juntados e se formou um modo de acreditar as coisas, como a religião saindo de dentro do coração do homem. A nossa religião cristã, ela é fruto da revelação de Deus, que já começa com o primeiro homem, nessa busca do homem que caiu no pecado. Adão, onde estás? E a partir daí Deus vai se mostrando para a humanidade, primeiro com os patriarcas. Temos aí Noé, Abraão, Isaac, Jacó, depois com a lei, depois os profetas, até esse Deus enviar o seu Filho, o Verbo que se faz carne, Jesus Cristo. E com que finalidade? Para conquistar o homem, conquistar o coração de cada homem e unir-se a cada homem. Esse é o fim de toda a revelação, é o fim desse semeador. Mas para que isso se torne possível na prática, em toda a história, o Filho de Deus se fez homem, morreu na cruz para se estabelecer essa união de Deus com cada homem, e a aplicação desses merecimentos de Cristo na cruz, ele vai fazendo através da igreja. Por isso ele estabeleceu na igreja os seus ministros, que têm uma tríplice função: de ensinar, de governar e de santificar através dos sacramentos. De modo que Cristo é esse semeador que semeia a sua semente nos corações dos homens, e semeia ou diretamente, como ele fez aos apóstolos, ou semeia através dos seus ministros, através da igreja. Por isso ele diz aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve.
Quem vos despreza, a mim despreza. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, fazei de todos os homens discípulos meus, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De modo que a primeira missão da igreja para salvar a humanidade é a missão da pregação do evangelho. Prega aos pagãos para trazê-los para a igreja. Como fizeram os missionários aqui no Brasil, encontrando as diversas tribos com suas culturas, com seus costumes, muitas vezes desumanos, como por exemplo a antropofagia, que em muitas culturas era considerada algo ritual, como por exemplo na cultura asteca. E a igreja então manda os seus missionários para semear a semente e iluminar com a luz de Cristo essas inteligências, e a graça de Deus agindo, esses homens abraçarem a fé e aí estabelecerem com Deus a comunhão. Essa é a missão da igreja, missão de ensinar. Ide e ensinai. Por isso a igreja tem essa obrigação, e cada um de nós, como discípulo de Cristo, cada um na sua condição, também tem a obrigação de falar do evangelho. E você pode falar com palavra ou com atitudes. É a missão do padre, do bispo, do papa, mas é a missão também do pai de família, como catequista, missão da mãe de família. Se não com a palavra, os pais são os primeiros educadores, esses têm que falar também, viver, mas cada um de nós deve dar o exemplo de vivência do evangelho, fazendo essa grande pregação com a palavra e com o exemplo, para trazer muitas almas a Cristo. Essa missão é feita fora da igreja para trazer os homens para a igreja, como fizeram os missionários com os nossos índios aqui. E é uma pena que hoje mudou a cabeça de muita gente e acha que os índios não precisam serem salvos, que suas religiões são ótimas, são muito boas, e que todo mundo está muito bem, que todos os caminhos levam a Deus. O importante agora é fazer uma grande roda e todo mundo dançar e pular numa grande roda, porque todas as culturas religiosas são boas, todas as religiões são boas, e Cristo é apenas mais um. Isso é um absurdo, um contrassenso e uma mentira. E fazer isso é uma maldade com o ser humano que vive cego buscando Deus. E a igreja tem obrigação, e ela o faz, e os homens da igreja têm obrigação de fazê-lo, de levar essa luz de Cristo para os homens. E não achar que eles já estão na luz. Eles estão nas trevas. Quem não crê em Cristo está nas trevas. Isso é bíblico, está lá. As trevas apareceu uma grande luz. E essa luz é Cristo, que é a luz do mundo. Então essa pregação a igreja tem a obrigação de fazer, e nós procuramos fazê-lo como Cristo. Por isso, quando a igreja ensina, é Cristo que ensina. Quando a igreja condena, é Cristo que condena o erro, nunca a pessoa, o erro. Mas hoje não querem mais que haja erros, tudo está certo, depende da cabeça de cada um pensa o que quer, a verdade agora não é mais absoluta, a verdade agora é relativa, de acordo com o que cada um acha e pensa, por isso se questiona tudo. É preciso questionar o aborto, é preciso se questionar o homossexualismo, é preciso se questionar a ideologia de gênero, quer dizer, como se cada um tivesse liberdade para fazer o que quisesse, pensar o que quisesse, e o que é pior, né, pregar e ensinar o que quisesse. É a chamada ditadura do relativismo. Só que Cristo não foi relativista. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é relativo. Isso é absoluto. Cristo disse, quem não está comigo está contra mim. Isso não é relativo. Ou está ou não está.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso não é relativo, isso é absoluto. Isso não é subjetivo, isso é absoluto. Porque a verdade, ela não é relativa. É a adequação da nossa inteligência ao objeto. Se eu digo que ali é uma porta, é uma porta. Isso é uma verdade, porque a minha inteligência está se adequando ao objeto, porta. Não posso dizer que aquela entrada da igreja ali é uma panela ou um avião. Para o relativista, seria uma verdade, porque ele acha que é. Só que não depende de achismos. Ou é ou não é. Então, a inteligência é a adequação da minha inteligência a um objeto. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é real, objetivo, não é subjetivo. Então, quando a igreja prega em cima da verdade, da objetividade. Isso, infelizmente, o homem moderno perdeu essa noção de verdade. Por isso, tudo se pode questionar. Importante cada um ter a sua verdade. Então acaba ninguém ter nenhuma. Isso se chama relativismo. Não só nas verdades como tais, mas também o modo de viver. Se você acha que isso é pecado, é pecado. Se você não acha, não é pecado. Se você acha que isso é certo, é certo. Se você acha que é errado, é errado. Quer dizer, a moral passa a ser uma moral subjetiva. Uma moral da consciência ou da minha situação. Se nesse momento eu acho que isso é certo, eu faço e pronto. Isso é relativismo. Por isso o mundo está dessa forma, ninguém tem rumo, está todo mundo sem rumo. Todo mundo sem rumo. As famílias perderam os rumos, a educação perdeu o rumo. Todo mundo perdeu o rumo. Todos atirando para cada lado, e se alguém vem com uma verdade, todos atiram nele. Por quê? Porque não pode ter verdade absoluta. Tem que se questionar tudo. Então, Jesus Cristo é esse semeador que traz a verdade e semeia a verdade. Por isso a igreja tem compromisso com a verdade. E nós, homens de igreja, temos que ter compromisso com a verdade. Porque se nós não temos compromisso com a verdade, o que é que vocês vão receber de nós? O que é que os fiéis vão receber dos padres que não têm compromisso com a verdade? Mentiras, relativismo. Então não precisa de fé, não precisa ir à igreja, cada um faz o que quiser. O mundo vai vivendo em trevas por falta de quem prega a verdade. Então a igreja tem esse compromisso. Mas o que é essa semente? A semente, na verdade, é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Palavra de Deus que ilumina, que fortalece, que ensina. Essa palavra de Deus que nos diz exatamente quais são as verdades nas quais devemos acreditar. Palavra de Deus que nos diz como agir. Estão lá nos mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus foram substituídos pelos direitos humanos e agora até pelos direitos dos animais, que são sujeitos de direito. Então nós vemos que os mandamentos de Deus é que são conspurcados. Não matar. Depende. Se tiver o ventre materno, pode matar. Se for um ovo de tartaruga, não pode matar. Não pecar contra a castidade. Depende. Isso é relativo. Em determinadas circunstâncias não existe pecado. O pecado está na cabeça de cada um. Quer dizer, vamos vendo aí os mandamentos sendo pisados. Mas a palavra de Deus não muda. O que era antes verdade continua sendo verdade hoje, será sempre. O matrimônio é indissolúvel ontem, hoje, sempre.
A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Foi ontem, é hoje e será sempre. A educação dos filhos são educação para valores, e valores pautados no Evangelho, e valores que nos conduzem ao fim último, que é a união com Deus e a vida eterna, ontem, hoje e sempre. Furtar é pecado ontem, hoje e sempre, mas em determinadas circunstâncias. Se for para levar vantagem, mas furtar é pecado ontem, hoje e sempre. Qualquer coisa que te coloque num vício ou numa escravidão vai ser ruim para você ontem, hoje e sempre. Mesmo que façam apologia do erro. Ontem, hoje e sempre. Não muda, porque Cristo é o mesmo. De modo que essa semente do Evangelho é libertadora, porque liberta o homem da pior das escravidões, que é a escravidão do pecado, a escravidão do demônio e a escravidão de si mesmo. Seu próprio amor, o amor próprio, digamos. Portanto, a semente do Evangelho continua sendo semeada. Nós temos o magistério da igreja que tem assistência do Espírito Santo e nos garante, no meio de tanta confusão, de tanta gente que fala tantas coisas, o magistério da igreja nos dá sempre a resposta de como agir, como crer, o que crer e o que seguir. E dos meios de salvação que vem a nós pelos sacramentos. Esta é a semente da igreja, que a igreja, como o semeador, vai semeando. E que nós recebemos sempre. Mas todos nós recebemos essa semente, o mundo inteiro recebe, pelo menos o povo católico, mas porque ainda há tantos problemas, seja na nossa vida espiritual, seja no mundo católico? Por que tanta crise? Por que tantos escândalos, mesmo nas nossas vidas? Porque nós não recebemos bem a palavra de Deus. E Cristo coloca 4 tipos de grupos, digamos, de terrenos que recebem esta palavra. A primeira, ele compara aqueles que recebem a semente como a semente jogada no caminho, ou à beira do caminho. Ela é pisada ou é levada pelos pássaros. E ele mesmo explica, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus. Nós somos assim, recebemos essa palavra, mas temos tantas preocupações, não temos tempo para reflexão, ou nos expomos a tantas coisas, que a palavra de Deus é apenas mais uma no meio de tantas coisas que nós lemos e estudamos e vemos. E hoje existe uma avalanche de vídeos na internet, de artigos, de comentários nas redes sociais, e tem a tentação de ficar procurando ver tudo, saber de tudo. E a palavra de Deus que nós ouvimos, ela não consegue encontrar lá um lugarzinho para ficar, porque ela foi substituída, ficou algo muito longe. Então é preciso nós darmos mais valor a esta palavra e não deixarmos que ela se perca. A gente vê tantos católicos cheios de tantas dúvidas na fé. Bom, quando falam a dúvida, ainda bem que pode ser sanada, quando encontra alguém que sane. Mas o problema é que há tantos católicos com tantas dúvidas, mas já ouviram tantas vezes essa palavra. E por quê? Porque ouviram tantas coisas e começam a questionar o próprio Deus. Às vezes se pergunta por que Deus permite que uma pessoa, por exemplo, mate a outra. Que Deus é esse? Que permite uma criança passando fome. E outros questionamentos, que uma pessoa cometa um estupro, por exemplo.
E há esses questionamentos com relação a Deus, Deus tinha que acabar com isso, não podia. Mas, na verdade, é um questionamento sem sentido? Sem sentido. Mas já se ouviu tanta palavra de Deus, mas se esqueceu. Porque não deixou entrar, por exemplo, o sentido da liberdade. Você é ser humano ou você é um animal irracional? Você é racional ou é irracional? Você tem inteligência ou não tem inteligência? Você tem vontade livre ou não tem vontade livre? Você é capaz de escolher ou não escolher? Ah, eu sou capaz de escolher. Então tá. Todos os seres humanos são capazes de escolher? Sim. Porque são imagens de Deus. Ora, se Deus os criou imagens suas, com capacidade de escolher entre uma coisa e outra, Deus não os criou como, por exemplo, criou o cachorro, criou o gato, ou um pássaro. Deus os criou seres humanos com inteligência, com razão, para conhecer a verdade, e que tem obrigação de conhecer, e com vontade livre para escolher. Então Deus respeita a vontade humana. E se você então diz, Deus não pode permitir tal coisa, diretamente Ele não permite. Mas Ele deixa que aconteça porque respeita a liberdade. Mas se Deus permite isso, se Deus não permitisse isso, então o que Ele faria? Transformaria todo mundo em animais irracionais. Só sigam os instintos e pronto. E você quer ser assim? É um argumento de dizer, questionar Deus é um argumento fruto desse descuido com a própria fé. Deus respeita a liberdade humana. Deus não te força. Se Deus forçasse, encheria lá o estádio de gente na hora da missa. E não caberia, pelo menos os milhares de católicos que tem nesta cidade. Porém, não seriam pessoas livres. Estariam lá como juntas de bois, amarradas, ou pássaros em gaiola. Que merecimento teria essa pessoa? Nenhum. Mas Deus respeita a liberdade. E por causa desse respeito à liberdade, muitos sofrem. E Deus tira daí sempre um bem. E não podemos ter uma visão de Deus, uma visão de paraíso na terra, mas uma visão muito mais ampla, que engloba também a terra, mas que tem uma dimensão transcendental, uma dimensão de eternidade, uma dimensão sobrenatural. Compreenderam? Outra vez, a terra nossa pode ser uma terra de cascalho. Cascalho, a semente vem, brota, só que ela não cresce, porque não tem umidade. E Cristo diz que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não têm profundidade. Acham tudo muito bonito, mas depois se esquecem, não se aprofundam, e tem uma espécie de religião de casca. Casca. Tudo muito bonito, mas só de casca. Muitas emoções, muitos gritos, muita unção, às vezes até dizem que tem unção. Muitas vezes as pessoas dizem, gostei muito da homilia, tinha muita unção, que bonito, e aquilo foi para mim. E às vezes eu tenho vontade de perguntar na semana seguinte, e mudou? E mexeu? Ou foi só naquela hora? E quando saiu da porta para fora, esqueceu. Nem lembro o evangelho do dia. Foi algo tudo muito superficial. Só de casca. Não é? Só de aparência. Ou de muitas emoções. De muitos sentimentos. Porém de pouca ação. Isso é Jesus que chama a atenção aqui. Ou recebe a palavra de Deus, aquele que cai no meio dos espinhos, os espinhos sufocam. E Jesus coloca aqui o que significam esses espinhos. Ele coloca aqui riquezas, prazeres e preocupações da vida. É claro que ter riqueza, ter bens materiais, ter prazer regrado e ter preocupações na vida, isso em si não é pecado, todo mundo tem, porque tem que viver. Mas não pode deixar isso sufocar
a palavra de Deus na sua vida. Pelo contrário, a palavra de Deus deve inspirar esse seu modo de viver. Muitas vezes ela não dá fruto exatamente por isso, porque ela é sufocada. Aí você passa a não ter tempo, porque essas coisas impedem você de agir na sua vida espiritual, moral, etc. Mas Jesus fala por fim que houve a semente que caiu na terra boa e deu fruto na paciência. Em outra tradução diz deu fruto na constância ou na perseverança. Dá fruto na paciência aquele que ouve a palavra de Deus como Maria, que acolhe e diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fiat, faça-se em mim. E é dela que Jesus fala, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, isso é dar fruto. É claro que para dar fruto nós enfrentamos as nossas próprias dificuldades e limitações. Aí contamos com a graça de Deus, aí que rezamos, aí que recebemos os sacramentos e a palavra de Deus vai ser transformadora na nossa vida. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria que nos dá esse exemplo de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática com as suas obras, que nós façamos o mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, professemos juntos a nossa fé.